Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Augusto, sou professor de matemática e física e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo a respeito dessas duas disciplinas, tá? Exercícios, aulas teóricas, tá bom? Na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios de física, beleza? Matéria cinemática, beleza? Mais especificamente velocidade média e movimento uniforme, que são as matérias que eu estou trabalhando com o meu primeiro ano na escola em que eu trabalho, tá? Só para vocês entenderem, né? Os meus alunos já sabem, mas caso você não seja meu aluno, esteja me assistindo aí, agradeço a audiência, eu sempre me baseio nas matérias que eu dou aqui para os meus alunos, né? Então, ao decorrer do ano, outras disciplinas irão aparecer, né? Outros exercícios, outras videoaulas, né? Como eu dou aula do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, a ideia é que até o final desse ano esse canal tenha todo o conteúdo de matemática para o ensino fundamental e de física para o ensino médio, tá? Posteriormente, ou caso alguém queira, caso alguém mande um comentário, mande uma mensagem lá no meu Instagram ou no TikTok, aí a gente pode gravar alguma coisa também de matemática do ensino médio, tá? Mas a ideia é seguir aqui a linha cronológica aqui dos meus alunos das minhas aulas, beleza? Então hoje, repetindo, vamos falar um pouquinho sobre física mecânica, né? A parte de cinemática, né? Então vamos começar com exercícios de velocidade média e exercícios de movimento uniforme, tá? Eu vou me basear numa lista que eu dei de revisão, tá? Também para os meus alunos. Eu vou deixar o link do Drive aqui com os exercícios e a resolução dos exercícios, tá bom? Então vai estar aqui na descrição do vídeo. A ideia é o seguinte, você tentar, né, fazer a lista sozinho e aí depois, eventualmente, dar uma olhada na resolução, tá? Eu não vou conseguir gravar todos os exercícios, são mais de 30 exercícios. A ideia é eu gravar aqui pelo menos uns 10, tá? Variando um pouco o tipo de exercício, né? E aí, caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. Se for meu aluno me chamar na escola, a gente continua resolvendo, beleza? Então a lista vai estar aqui com a resolução. Também sempre deixo um link para uma videoaula de teoria. No caso, não vai ser a minha, eu gosto muito do professor Boaro de física, né? Canal do Boaro, eu vou deixar também aqui o link na descrição. E aí você pode assistir a parte teórica lá, ele também faz alguns exercícios, e aí depois você assiste essa videoaula aqui para entender melhor os exercícios, tá bom? Então vamos embora. Bom, pessoal, vamos começar com um exercício, né, de velocidade média. Lembrando que a velocidade média, né, pessoal? Velocidade é a variação da posição pelo tempo. Só isso, beleza? Por que que a gente fala velocidade média, né? Porque é como se fosse uma média das velocidades que eu obtive naquele percurso. Por exemplo, quando você vai da sua casa até a praia, você não vai numa velocidade constante, como esse exercício está falando aqui, ele está falando que porque é um exercício e está falando de uma situação ideal. Mas na prática você sabe que você não foi com uma velocidade constante, por exemplo, de 100 quilômetros por hora. Foi uma média das velocidades que você teve. Então, por isso que a gente fala de velocidade média, tá? Então, ó, velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Beleza? Tranquilo? Lembrando que variação do espaço é posição final, né? Ou variação da posição. A gente fala espaço por causa do S de space do inglês, né? Então é final menos inicial, dividido por final por tempo. Final menos tempo inicial. A gente fala S0 e T0, porque é o tempo inicial, beleza? Então ele diz o seguinte, ó, um automóvel percorre com velocidade constante. O que ele está querendo dizer aqui? Que a velocidade não mudou, tá? Ou seja, ele está em movimento uniforme, que é o que a gente vai ver logo mais, tá? 18 quilômetros de uma estrada, certo? Então ele, ele percorreu 18 quilômetros, né? Variou na posição dele 18 quilômetros em um terço de hora. Tranquilo, pessoal, joga na fórmula. Está em quilômetros e está em hora. A velocidade vai sair em quilômetros por hora, certo? Então, olha lá, 18 dividido por um terço, correto? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Isso daqui vai dar 18 vezes 3, vai dar 54, né? 8 vezes 3, 24. 3 vezes 1, 3, mais 2, 54 quilômetros por hora. Só que perceba que o exercício ele está em metros por segundo. Então é muito importante você saber converter, pessoal. Metros por segundo para quilômetros por hora. Beleza? Tranquilo? Da onde vem essa conversão? É só para a gente lembrar. A gente tem que lembrar, pessoal, que 1 quilômetro é a mesma coisa que mil metros, certo? Tranquilo? Tranquilo? E uma hora? Uma hora é 3.600 segundos, beleza? Lembra disso? Então, se é 1 quilômetro por uma hora, quanto será que vai dar essa conversão aqui? É 1 quilômetro, né? Quilômetro por hora, certo? É 1 quilômetro dividido por uma hora, certo? Quanto será que vai dar essa proporção, essa razão em metros por segundo? Eu tenho que pegar o 1.000 metros e dividir por 3.600 segundos. Corto dois zeros. É a mesma coisa que 10 dividido por
36. 10 dividido por 36 vai dar quanto? Vamos ver. Na realidade, né? O que a gente pode fazer aqui? Peraí. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que, proporcionalmente, 1 km por hora é a mesma coisa que 10 metros a cada 36 segundos. Tranquilo? 10 metros a cada 36 segundos. Ou então, eu posso falar que é 1 metro a cada 3,6 segundos. Essa é a proporção, tá? Lembra, quilômetros por hora, metros por segundo. É 1 metro a cada 36 segundos, beleza? Tranquilo? Então, como que a gente faz essa transformação, pessoal? A gente pode fazer pela regra de 3, correto? Então, vamos pensar na regra de 3. Aí eu quero fazer assim para vocês entenderem o porquê que a gente divide por 3,6 e porquê que a gente multiplica, né? Matematicamente vai fazer sentido. Faz na regra de 3 aqui. Então, ó, 54, se a gente sabe, primeiramente, né, que 1 km por hora, 1 km por hora é a mesma coisa que 1 sobre 3,6, né? Vai dar 1 sobre 3,6 metros por segundo. Concorda comigo? É isso que a gente viu. 54 quilômetros é a mesma coisa que, quilômetros por hora, é a mesma coisa que x metros por segundo. Aí aqui, beleza, a gente vai multiplicar, certo? A gente está multiplicando. Então, vamos fazer essa multiplicação? X é igual a 54 vezes 1 sobre 3,6. Pessoal, como é que é uma divisão de frações? Uma divisão de frações, né? Tudo bem, tá um número decimal aqui embaixo, mas pensa que é como se fosse uma divisão de frações, né? A mesma coisa que eu tivesse 1 dividido por 36 sobre 10, tá bom, pessoal? Não precisa ficar histérico aí. Normal, isso não é matemática. Pessoal, na realidade a gente está fazendo uma divisão, né? Qual que é a regra da multiplicação de frações? Mantenho, multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Lembra que aqui é 1? 3,6, olha lá. É uma divisão. Então, por isso que, quando nós vamos transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Tá na prova, você não precisa fazer tudo isso. Eu só estou demonstrando por que que a gente divide por 3,6. Só isso, pessoal. Faz essa continha, né? Uma dica. Transforma as duas em potência de base 10, né? 54 é a mesma coisa que 54 vezes 10 elevado a zero, e 33,6 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Dá para você simplificar se você quiser, né? Vamos tentar, por exemplo, 54 dá para dividir por 2 no máximo, né? Então, dividido por 2 vai dar 27. E 36 dividido por 2 vai dar 18, certo? E aí não tem muito o que fazer, né? Aqui vezes 10 elevado a 0 menos menos 1 dá 10 elevado a 1. Aqui não vai ter muito o que fazer, a gente vai ter que fazer essa divisão. Você faz aí na mão, vou fazer na calculadora que é mais rápido. Dá 1,5. 1,5 vezes 10 a primeira, certo? A mesma coisa que multiplicar por 10. 1,5 vezes 10 é 15 metros por segundo. A alternativa C, 15 metros por segundo, beleza? Então toma cuidado, né? Questões de velocidade média, você tem que tomar cuidado principalmente com a unidade de medida, tá? Olha bem quanto que é o ΔS, que é a variação do espaço, tá em quilômetros. Aqui ele deu em hora, a velocidade vai ter que ser quilômetros por hora. Mas às vezes o exercício dá em quilômetros e a hora em segundos. Você vai ter que ir transformando, né? Você sabe que 1 hora tem 60 minutos, você sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Com regra de 3, né? Que a gente sabe, né? A grande maioria das pessoas sabem trabalhar com regra de 3, a gente chega nas conversões. O problema é a velocidade, né? O problema é você transformar direto, né, a velocidade. E aqui eu demonstrei o porquê que é 3,6, porquê que eu divido por 3,6. Mas se você é bom de decorar, lembra, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Por quê? Porque está aqui a demonstração. Outra forma de você fazer seria o seguinte: transforma esses quilômetros em metros e esse tempo aqui em segundos. Dá para você, por regra de 3, também fazer isso e já chega no resultado direto da mesma coisa, né? Faça aí na sua casa que você vai ver que dá tudo certo, beleza? Vamos para o próximo exercício? Olha esse exercício aqui, pessoal. Esse exercício é legal para a gente trabalhar as conversões, né? E também é a mesma coisa, é velocidade média, né? Ó, ele já fala aqui, ó, e velocidade escalar média. Só que agora ele deu um probleminha um pouquinho mais complexo no sentido de conversões, ó. Mas nada demais, tá? Em uma viagem de 4 dias, ou seja, anota o que você tem. 4 dias é tempo, pessoal. ΔT, a variação, né, dos instantes de tempo no total deu 4 dias, certo? Ele saiu num dia, chegou depois de 4 dias, é uma variação de tempo. Um barco se desloca pelo trajeto fluvial entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, acho que esse exercício da Universidade Estadual do Amazonas, né? Percorrendo uma distância de 864 quilômetros. Então já sei que o ΔS é 864. 4 dias, né? 864 quilômetros, beleza? Ele quer saber a velocidade. Só que, óbvio, né, pessoal, eu não posso pegar a ΔS e dividir por 4, né? Eu tenho que transformar
esse 4 dias, no caso em horas, né? Porque ele quer o resultado em quilômetros por hora. Muito fácil, né, pessoal? O exercício babinha da universidade, né? Do vestibular, olha lá. Eu sei que um dia, ele ainda até falou, ó, um dia possui 24 horas, muito fácil. Se um dia tem 24 horas, 4 dias vão ter quantos, pessoal? X, olha que difícil, só multiplicar. 24 vezes 4, 24 vezes 4 vai dar 96 horas, pessoal. 96 horas. Beleza? E aí você tem que a difícil missão, né, de fazer essa continha na mão, que é 864 dividido por 96. Né? Geralmente vai dar um número, eu não sei se aqui vai dar exato, tá? Mas se der um número quebrado, pessoal, você vai usar a técnica do arredondamento, né? Geralmente eu gosto de falar para os alunos usarem duas casas decimais, tá ótimo. Aí você lembra, né? Se a última casa decimal for maior que 5, você arredonda para cima. Se for menor que 5, arredonda para baixo, tá? E se for igual a 5, geralmente a gente olha a terceira, né? Para a gente arredondar melhor, tá? Então, 864 dividido por 96 deu exatamente 9. 9 quilômetros por hora. Vamos ver que alternativa aqui é? A alternativa C de novo. O pessoal gosta, o pessoal dos meus alunos falam, você coloca C de Corinthians aí, eu tô gravando de Coringão, mas, cara, não é por mal mesmo, não é, mano. Eu simplesmente seleciono lá, nem vejo a resposta. Beleza? 9 quilômetros por hora, exercício muito fácil de velocidade média, tá? Vou fazer mais um de velocidade média, depois eu vou partir pro movimento uniforme, que é onde o pessoal tem mais dúvidas, tá bom? Olha lá, esse exercício também é interessantíssimo, né? Ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, ó, um ciclista percorre determinada distância com uma velocidade de 20 metros por segundo e demora 50 segundos para concluir o trajeto, certo? Para diminuir o seu tempo em 20%, qual deverá ser a sua nova velocidade para que percorrer a mesma distância das mesmas condições? Então vamos lá. Vamos para a primeira situação. A primeira situação, pessoal, olha lá, é simplesinha, né? Ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo, certo? Eu acho que esse exercício ele poderia ter sido um pouquinho mais bem elaborado, de ter colocado aqui uma velocidade constante, tá? Ou uma velocidade escalar média, tá? Porque, como eu disse, uma velocidade ela pode variar, né? A gente ainda não vai entrar em aceleração, né? Mas a variação da velocidade com o tempo a gente chama de aceleração. Então o exercício poderia ter colocado velocidade constante, como outro exercício que eu fiz, ou velocidade escalar média, como o outro também que a gente fez, tá? Mas a gente entende-se, né, pela interpretação, que é uma velocidade constante de 20 metros por segundo, e ele demora 50 segundos para concluir o trajeto. Portanto, quanto foi, né, esse trajeto? Qual foi a distância que ele percorreu nesse tempo com essa velocidade? Velocidade média é igual a ΔS por ΔT, ou no caso aqui, velocidade constante ou velocidade média. Então eu sei que a velocidade é 20, o ΔS eu não sei, e o ΔT é 50. Tranquilo, tá em metros por segundo e segundos, né? Se eu fizer essa conta aqui agora, o meu ΔS vai sair em metros, de boa. Então vai ser 50, 20, né? Ou 20 vezes 50 ou 50 vezes 20, dá na mesma. A ordem dos fatores não altera o resultado. 5 vezes 2, 10, mais 2 zeros, são 1000 metros. Tranquilo, né? Então eu sei que o ΔS é 1000 metros. A segunda situação também é a mesma distância, não é? Ele quer a mesma distância. Então vamos lá, segunda situação. Segunda situation. Pessoal, segunda situação, o ΔS é o mesmo, né? 1000 metros. O ΔT, que é o que pega, né? O ΔT é 20% a menos. Então, aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? O ΔT é os 50 segundos, olha lá, 20% a menos, né? Então, é os 50 segundos menos 20% de quê? De 50 segundos, certo? É isso que ele quer. Então, para isso, a gente vai ter que achar quanto que é 20% de 50 segundos. Porcentagem, né? A gente pode fazer assim, né? 20 centésimos, 20% de 50. Divide pelo de baixo, né? E multiplica pelo de cima. Isso daqui vai dar 0,5, não é isso? Vamos ver aqui. 5 dividido por 10, que 0,5? Não, 0,5. 0,5 vezes 20 vai dar 10 segundos, é isso? 10 segundos, é isso mesmo. 5 dividido por 10 dá 0,5, 0,5 vezes 20, 10 segundos. Então, esse é 20%, né, de 50, né? Era fácil também fazer isso de cabeça, né, pessoal? 10% de 50 é 5, 20 é mais 10 dá 10 segundos, facinho. Então, eu sei que o ΔT é 50 menos 10, então o ΔT é 40 segundos.
Agora é fácil, né? Ele quer achar a velocidade, a nova velocidade, percorrendo esses mesmos 1.000 metros em 40 segundos, com 10 segundos a menos, óbvio que a velocidade tem que ser maior, concorda comigo? A velocidade vai ter que ser maior do que esses 20 metros por segundo aqui. Concorda comigo? Beleza? Se ele está fazendo a mesma distância, é a mesma distância em menos tempo, a velocidade tem que ser maior. Então não pode ser 4, não pode ser 16, certo? Vai ficar entre 25, entre 100 e entre 120, né? Pessoal, na coerência, né, a gente já saberia qual é a resposta. Porque 100 metros por segundo é muito rápido, muito mais rápido do que ele estava antes. Né? Tipo assim, mais que o triplo. Né? E ele só diminuiu 10 segundos. 120, então, nem se fala, né? Mas para garantir, vamos fazer a conta. Vai ser ΔS, que é 1.000, dividido por 40. Corta um zero, corta um zero. 100 dividido por 4 dá 25. 25 metros por segundo. Como eu disse, pela lógica você já marcaria C, né, num vestibular, mas aqui dá C de novo, C de Corinthians Paulista do meu coração. Não é de propósito, tá, pessoal? Prometo. Mas às vezes acontece. 25 metros por segundo, beleza? Tranquilo. Então vamos começar a trabalhar um pouquinho com movimento uniforme, tá? Vou colocar uns exercícios de movimento uniforme agora. Velocidade média é super tranquilo. Aí na lista tem vários parecidos, tá? Você só tem que tomar cuidado. Tem alguns do começo, tá, pessoal? Que é importante vocês pensarem o seguinte, tá? Vou dar essa dica aqui, que a velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Como assim? Ela precisa de módulo, direção e sentido para ela ser totalmente satisfeita, você conseguir entender ela de uma maneira completamente satisfeita. Sei que para velocidade parece estranho isso, né? Mas é importante você saber que o móvel está se deslocando com uma velocidade para tal sentido e para tal direção. Então, quando você vê lá velocidades, por exemplo, tem um exercício que tem a velocidade do rio com a velocidade do barco. É tranquilo você pensar que se o barco ele tiver no sentido, né? No sentido da correnteza do rio, você tem que somar as duas velocidades. Por exemplo, quando você está no aeroporto, né? Eu moro em São Paulo, e o maior aeroporto da América Latina é em Guarulhos, perto da minha casa, e é perto da escola que eu dou aula, né? Se você já foi no aeroporto, você deve ter visto aquelas escadas não, aquelas esteiras, né? Que ficam para você descansar um pouco, né? Para você não precisar andar, passar de um terminal para o outro. E aí é o seguinte, o que muita gente faz? Muita gente pega a esteira e anda na esteira. Para quê? Para chegar mais rápido, pessoal. Por que que ela chega mais rápido? E não é burrice. Realmente a pessoa chega mais rápido. Se ela está com pressa, ela tem que pegar a esteira mesmo. Não foi para isso que ela foi criada, mas se a pessoa pegar a esteira, ela vai chegar mais rápido. Porque a velocidade do passo dele com a velocidade da esteira são somadas. Então, no rio é a mesma coisa. Acho que tem um exercício de esteira, inclusive, tá? Então, a velocidade do rio, ela é somada com a velocidade do barco. Agora, a mesma coisa ao contrário, né? Se o barco estiver em uma direção e a correnteza estiver contrária a essa direção, você tem que subtrair, certo? E, obviamente, se a correnteza for maior do que a velocidade do barco, o que vai acontecer? O barco vai andar para trás, né? Então, vai precisar de mais velocidade, né? Mais força, né? do motor. A gente não está trabalhando com dinâmica ainda, né? Mas vai precisar de mais força do motor para conseguir passar essa correnteza. A gente usa muito isso, né, na aviação. Para quem não sabe, né, eu fiz curso de piloto de avião, fiz algumas horas de voo, não sou piloto, né, ainda, um dia, quem sabe, mas eu já voei, né, aeronaves de monomotores, né, aeronaves de pequeno porte, mas na aviação comercial, por exemplo, em toda aviação, na realidade, né, quando o avião ele está voando na proa do vento, né, na proa do vento, ah, na mesma direção do vento, no caso, né? O avião gasta menos combustível, porque o vento, né, ele está indo na direção do vento. O vento não está sendo contrário à força que o avião está fazendo para andar para frente. Agora, se o avião está contra o vento, né? Se o avião está contra o vento, aí o que acontece? Né? Se a gente está pegando um vento de proa, na realidade, eu falei errado, é vento de cauda, né? A primeira estação, e o vento de proa, né? Que é o vento de frente, né? Para o avião, o avião vai gastar mais combustível, né? Então é interessante para a aviação, né? De grande porte, para aviação comercial, gastar menos combustível, porque é menos dinheiro, né? Mais lucro. Então é muito interessante pegar uma proa a favor do vento, tá? Mas, por exemplo, existem situações e situações. Para você pousar, isso é mais para aviação de pequeno porte, né, instrução, etc. Nós precisamos, né, por que, por exemplo, as pistas, né, do aeroporto mudam? Você chega lá, num determinado dia, o aeroporto está operando tal cabeceira. Chega em outro determinado dia, está operando em outra cabeceira, por conta do vento, né?
Porque o avião precisa pousar contra o vento. Por quê? Para ele ter mais sustentação, né? Enfim, deu uma devagada aqui, mas é importante você pensar isso nas velocidades, tá? A velocidade é uma força vetorial, vetorial. Então, a velocidade é uma força, eu falei, mas não é uma força, a velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Então, se tiver mais de uma velocidade no sistema, você precisa achar a velocidade resultante, tá? Mas geralmente os exercícios que eu coloquei aqui ou vai estar com uma velocidade contra a outra, ou uma velocidade a favor da outra, tá? Daí você tem que fazer a soma vetorial desses caras, que no caso vai ser uma soma escalar ou uma subtração escalar normal. Eu falo isso porque, por exemplo, se eu estiver indo para frente, né? Se eu estiver fazendo isso aqui, ó, minha velocidade está para cá, certo? Vamos supor que aqui é um vetor velocidade para cá. E aí, eu tenho uma outra velocidade, por exemplo, no través. Isso acontece muito, né? Muito no avião também. Tem uma velocidade de través, né? Um vento de través. Já ouviu falar disso? Ele tem uma velocidade, uma resistência, né? Aí, ó, qual vai ser a resultante, pessoal? A resultante vai estar aqui no meio, tá? Isso aqui é vetores, né? Mas é legal vocês saberem disso. Porque às vezes aparece. A velocidade vai estar aqui no meio. Como é que eu acho essa velocidade resultante, né? Essa velocidade resultante? Eu acho com Pitágoras, né? Transponho a velocidade que está na vertical para cá, né? Não vai ficar retinho, mas beleza. Vai dar um ângulo de 90 graus e faço Pitágoras. Só um exemplo, tá bom? Beleza? Isso é uma soma vetorial também que eu acho por Pitágoras, beleza? Mas a gente vai ter uma aula específica para vetores, que eu vou falar tudo isso detalhadamente, beleza? Mas lembra disso, que tudo isso que eu falei vai te ajudar nos exercícios que eu estou falando aqui, beleza? Vamos falar um pouquinho agora de movimento uniforme. Pessoal, vamos começar então a falar um pouquinho de movimento uniforme, né? Movimento uniforme, pessoal, basicamente é quando um corpo, né, um móvel, está com velocidade constante. É só isso, beleza? O que a gente usa muito nessa matéria é o que a gente chama de equação horária ou função horária, tá? Que é dado por essa formulazinha aqui, ó. S de t é igual a S0 mais VT. É o famoso sorvete, né? A fórmula do sorvete. O pessoal conhece bastante aí. Pessoal, vamos analisar. É uma função, ou seja, aqui o S, que é o meu contradomínio, né, que é a minha imagem da função, está em função do tempo. Ou seja, o tempo aqui é o meu domínio de uma função, né? Isso aqui te lembra alguma coisa, né? Lembra lá da matemática? É a função afim, a função do primeiro grau. F de x é igual a ax mais b, lembra disso? Lá de matemática? É basicamente a mesma coisa, né? Para cada instante de tempo eu tenho uma posição, né? Isso faz sentido, né? Se a gente está em movimento, certo? Nós estamos em movimento. Para cada instante de tempo, eu vou ter uma posição. Isso é natural de a gente saber, beleza? É só isso. Pessoal, e aí o que acontece? A gente começa a estudar, né? Por exemplo, encontro de corpos, a gente começa a estudar ultrapassagem de corpos, né? A gente começa a estudar situações que envolvem pontes, túneis, né? Então, para cada posição, é um título, para cada relação, né? Para cada caso, perdão, existe uma forma que você resolve os exercícios, tá? O importante também pessoal, uma outra coisa importante do movimento uniforme é você entender uma coisa, que existe um sentido de trajetória, né? E esse sentido de trajetória vai definir coisas importantes aqui na nossa fórmula, tá? Então, por exemplo, se eu definir que o sentido positivo da minha trajetória, por exemplo, é da esquerda para a direita, e aí eu vou colocar aqui dois móveis aqui, sei lá, dois carrinhos, um carrinho que está se movimentando com uma velocidade, certo? Da esquerda para a direita, e um outro carrinho aqui, ó. Peraí, um outro carrinho que está se movimentando com uma velocidade também, né? Ó, esse é o vetor velocidade, só que ele está vindo para cá, tá? Ele está andando da direita para a esquerda, esse da esquerda para a direita, tá bom? Vou chamar de VA e VB, por exemplo. Nesse caso, VA vai ser maior do que zero, vai ser positivo, porque ele está no sentido da trajetória. E nesse caso, VB vai ser menor do que zero. Ou seja, vai ser negativo, essa velocidade vai ser negativa. Portanto, esse sinal de mais aqui vai virar um sinal de menos, né? Porque uma soma de um número negativo vira uma subtração. Então, aí são esses detalhes que você precisa tomar cuidado, tá? E aí, ó, por exemplo, se eu estiver comparando agora o VA com outro veículo C aqui, que está na mesma trajetória com ele, o VC também vai ser positivo, beleza? Isso é muito importante a gente entender, beleza? Porque esse sinal aqui vai mudar toda a equação, todo o resultado, beleza? Quando, né, o móvel está se deslocando no mesmo sentido que a trajetória, a gente fala que ele está fazendo um movimento progressivo, beleza? Movimento progressivo é isso. Ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Agora, se ele está no sentido contrário da trajetória, a gente fala que ele está se movimentando com um movimento retrógrado, beleza?
Então, basicamente, o básico, né? O básico é embaçado, né? Mas o básico do movimento uniforme é isso, é você saber a equação horária e saber que o sentido, né, do movimento é importante. Em relação ao quê? Em relação à trajetória, beleza? Com os exercícios fica um pouco mais claro, tá? A gente fazer isso, tá? E o primeiro tipo de exercício que eu vou colocar aqui é o de ultrapassagem, tá? Ultrapassagem. Pessoal, o que que é ultrapassar, beleza? Ultrapassar é o seguinte, quando todo o meu corpo passa todo outro corpo, tá? Essa situação aqui que eu vou colocar aqui do exercício, vocês vão entender por que que eu tô falando todo o corpo, tá? Quando todo o meu corpo passa todo outro corpo. Porque, pessoal, em situações de ultrapassagem, dependendo do que a gente estiver comparando, é, nós precisamos levar em consideração o tamanho, tá, do móvel. Olha esse caso aqui, ó, uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento de 100 metros e velocidade de 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem é de... Então vamos lá, o que que é essa duração de ultrapassagem? Para começar, duração te lembra tempo, né? Então a gente já sabe que isso daqui é um tempo, tá? É um tempo. Mas a gente vai ter que interpretar qual instante de tempo é esse, certo? Então, ó, vamos desenhar aqui. Vamos imaginar que a nossa sentido de trajetória é para cá. Aí eu vou desenhar um trem bem feio aqui, tá? Não liga pro trem, é um trem bem feio mesmo. Aqui a Maria Fumaça. A roda, 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 certo? E esse trem, ele tem 100 metros de comprimento, certo? A moto, pessoal, ó, isso aqui é muito importante você entender, tá? A moto, para começar a ultrapassar, você concorda comigo que a moto vai começar a ultrapassar no final aqui do vagão, certo? Supor que o vagão é tudo isso daqui. A moto vai começar a ultrapassar aqui, pessoal, tá? Agora pensa o seguinte, pessoal, em relação ao trem, pensa nisso. O tamanho da moto, né, em situação ideal, o tamanho da moto importa. Pessoal, nesse caso, o exercício está pedindo para você tratar a moto como um ponto material. Não está pedindo para você analisar ele geometricamente, porque a moto é muito pequena em relação a um trem. É muito diferente se forem dois trens, por exemplo. Se for um trem e um caminhão, se for um caminhão contra um caminhão, um carro com um carro, aí são situações diferentes. Aí o tamanho da moto, no caso aqui, importaria. Mas nesse caso, não. Então a gente vai tratar a moto como ponto, tá? Pensa como se fosse um ponto, beleza? A moto é um ponto, beleza? Pessoal, quando que a moto vai ultrapassar, tá? E pensa, ultrapassar é quando a moto inteira estiver à frente, né, do meu trem, tá? No caso, pessoal, a moto já vai ter ultrapassado quando uma fraçãozinha da moto, da traseira da moto no caso, mas lembra que a gente está tratando a moto como um ponto, né? Quando uma fração desse ponto já estiver à frente, tá? Pessoal, nesse caso, ele já ultrapassou, certo? Quando uma fraçãozinha da moto estiver à frente do trem, ele já ultrapassou, beleza? Agora, o que que é a ultrapassagem, certo? A ultrapassagem é essa distância e esse tempo que a moto levou para percorrer todo o trem e chegar nessa fraçãozinha, certo? Então, ó, vamos supor que vai passar o tempo, certo? O trem está se movimentando e a moto também. Como a moto está mais rápida, vai chegar um momento que ela vai passar. Vamos supor que seja aqui, certo? Vamos supor que seja aqui. Vamos pensar em ultrapassagem, né? Vamos pensar em encontro agora, tá? Ah, vamos pensar que a moto e o trem vão estar na mesma posição nessa posição aqui, que eu vou chamar de SE, certo? Ou seja, a moto, certo? A moto, que a gente está tratando como um ponto, ou a traseira da moto, vai estar na mesma posição, uma fraçãozinha apenas, né, na frente do que a frente do trem, nessa posição aqui. Como ele quer saber a duração dessa ultrapassagem, ele quer saber o tempo em que a moto levou para percorrer todo o trem e chegar um pouquinho na frente, pessoal. Como que a gente faz isso? A gente tem que pensar nesse instante de encontro, tá, pessoal? Então, eu sei que pareceu meio confuso, por isso que eu estou tentando explicar o mais, o mais detalhado possível, né, o mais didático possível, que a ultrapassagem é uma fraçãozinha a mais da posição à frente, na realidade, da posição de um móvel com o outro. Mas, para questões de cálculo aqui na física, a gente vai sempre pensar no instante, né, na posição de encontro, que é o tempo, né, que é a distância, que é a posição em que a minha moto, os meus dois móveis estão juntinhos ali, certo? Uma fraçãozinha a mais, ele já ultrapassou, beleza? A gente vai pensar nisso. Mas lembra que nesse exercício eu estou considerando
o trem como um objeto, né? A gente leva as características geométricas dele em consideração e a moto eu tô tratando como um ponto, beleza? Então, olha lá, a gente vai ter que, nessa posição, vocês concordam comigo que a posição de encontro, a posição da moto, certo? Vai ser igual à posição do trem? Concorda comigo? É sempre assim que você vai resolver questões de encontro e questões de ultrapassagem, beleza? Então, olha lá, a posição da moto, né, é igual à posição do trem quando? No encontro, beleza? Só para vocês entenderem isso. Essa posição aqui é a posição do encontro. A gente não coloca isso na equação porque não faz sentido. Beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever as funções horárias. Qual que é a função horária da moto? É a posição inicial da moto mais a velocidade da moto em função do tempo. Que tempo é esse? É um instante de encontro, certo? E qual que é a função horária do trem? É a posição inicial do trem mais a velocidade do trem vezes o tempo. Ficou ruim aqui T com T, mas vocês entenderam, né? Beleza? Então, olha lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Os dois estão no mesmo sentido de trajetória. Então, beleza, as velocidades vão ser positivas. Lembra disso? Tranquilo. Agora vamos lá. Quem é a posição inicial? A posição inicial da moto, pessoal? É a traseira aqui do meu trem, certo? Então vamos lá. Se o trem tem 100 metros de comprimento, você concorda que daqui para cá tem 100 metros, concorda? Concorda que a primeira fraçãozinha da traseira, né, do meu trem, eu posso considerar 0 metros, e lá no final do meu trem eu posso considerar 100 metros, certo? Final menos inicial, 100 menos 0 dá 100. Concorda comigo? Final menos inicial dá 100, nesse caso a distância, aqui é a minha variação do espaço, digamos assim, mas ó, nesse pontinho aqui que é a traseira do trem, eu tenho a posição inicial 0. Então, neste caso, a posição inicial da moto é 0, certo? Mas quem é a velocidade da moto? A velocidade da moto é 20. E o tempo de encontro é o que eu quero descobrir. O tempo de encontro, no caso, é a duração da ultrapassagem, certo? Não estou falando que aqui eles vão estar parelhos, assim, quase ali ultrapassando. A duração da ultrapassagem é esse tempo de encontro, certo? É igual a S0. Quem é o S0 do trem agora? A posição inicial do trem que nós estamos considerando é a posição 100 metros, pessoal, porque é a frente do trem. É ali que a gente está comparando, é ali que a minha moto precisa ultrapassar. Então, a posição inicial que a gente conta são os 100 metros. Mas, qual que é a velocidade do trem? 15. Que tempo? T. Pessoal, isso aqui vai virar uma equação do primeiro grau, certo? Vai ficar 20 T é a minha incógnita, é igual a 100 mais 15 T. Pronto, ó. Lembra lá na equação do primeiro grau? É a mesma incógnita. Pensa se fosse x. Seria 20x é igual a 100 mais 15x, certo? Eu vou trabalhar com TE mesmo, mas caso você tenha alguma dificuldade, faz a substituição de variável. Fala assim, por exemplo, TE é igual a x. Você vai lá e escreve em função de x, não tem problema nenhum, beleza? Mas eu vou escrever em TE. Então vai ser 20TE. Olha lá, eu quero tirar o TE desse lado, certo? O que eu tenho que fazer? Subtrair 15TE, certo? De um lado da equação e do outro lado da equação também, né? Estou fazendo assim, pessoal, porque para demonstrar também, né, o que é esse passa para o outro lado, né, que o pessoal costuma falar, passa para o outro lado com um sinal inverso. Por que que a gente faz isso? Porque é uma igualdade. Eu quero, a minha intenção é fazer o seguinte, deixar tudo que tem variável de um lado, tudo que não tem variável do outro, certo? Então, para eu tirar esse cara daqui, eu preciso subtrair 15TE, porque vai dar zero. Mas o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Esse é o princípio da igualdade, tá? Ou simplesmente passa para o outro lado com o sinal inverso. É só isso. Isso é a equação do primeiro grau, tá bom? Então, ó, 20 menos 15 vai dar 5TE. É igual a 100. Porque 15 mais 15 menos 15 dá zero. Então, ó, se o meu objetivo é isolar a variável TE, o que eu preciso fazer aqui para que esse 5 suma? Cuidado, não é tirar 5, né? Que senão vai ficar zero, não faz sentido. Eu tenho que dividir por 5 de um lado e dividir por 5 do outro. Ou seja, passa esse 5 dividindo, é isso, daí que sai isso daqui. Que sai esse mantra, né? Cancelo 5 com 5, vai dar TE. 5 dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 5 dá 20. 20 o quê? 20 segundos. A duração de ultrapassagem foi 20 segundos. C de Corinthians de novo. De novo, C de Corinthians. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham ficado claro, né? Essa questão da ultrapassagem, mas pensa, ultrapassagem e encontro,
a ideia é a mesma, tá bom? O que a gente tem que tomar cuidado é os sinais aqui da velocidade, tá bom? Mas basicamente você iguala uma função horária com outra e aí você vai cair numa equação do primeiro grau. É basicamente isso, beleza? Vou colocar um exercício agora de quando os movimentos eles são contrários, tá? Aí a gente vai ver o que a gente faz. Olha lá, pessoal, esse exercício aqui da PUC de São Paulo. Nesse caso, ele está falando assim, ó, duas bolas de dimensões desprezíveis, ou seja, não preciso me preocupar com o tamanho, como me preocupei ali no outro exercício, se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos uniformes, né? Isso aí é muito importante você ver que ele está fazendo movimento retilíneo uniforme para você saber a equação horária, né? Os vestibulares às vezes misturam movimentos, né? No caso, a gente só está estudando o movimento uniforme, certo? Mas às vezes ele pode colocar movimento uniforme e o movimento uniformemente variado junto. Daí as equações, né? As funções são diferentes, né? Mas são cenas para os próximos bimestres. Esse bimestre ainda, né? Mas para os próximos vídeos, tá? Sabendo que as bolas possuem velocidades de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo e que, no instante t0, né, a distância entre elas é de 15 metros, podemos afirmar que o instante de colisão é colisão quando elas vão se encontrar, beleza? Todo mundo entende isso, né? Colisão quando elas vão se encontrar. O que é o instante t0, pessoal? O instante t igual a zero é quando eu começo a contar, ou seja, é o meu t0, né? Você concorda comigo? É o meu instante inicial. Se é o meu instante inicial, a distância entre eles é 15 metros, certo? Isso aqui é importante. Então, em relação um ao outro, eles vão ter 15 metros de distância. Então, a gente vai ter que tomar cuidado na hora que a gente for colocar as posições iniciais, né? Lembra disso? Posição inicial de um vai ser uma coisa, de outro vai ser outra. Depende do quê? Depende da trajetória que nós colocarmos, tá? Então, ó, o que eu vou falar? Vou chamar essa daqui de A e essa aqui de B. Segundo, definir um sentido positivo de trajetória. Vou adotar o padrão. Esquerda para direita é o positivo. Beleza? Então, olha lá, vamos escrever o quê? As equações horárias. O instante de colisão, vamos supor que seja aqui. Que vai ser o quê? Vai ser o quê? A minha posição de colisão, vou chamar de posição de encontro, para padronizar. Então, nessa posição de encontro, as duas equações horárias, as duas posições serão iguais. SA igual a SB. Beleza? A gente já aprendeu isso. E aí, o que eu faço? Eu coloco a equação horária. S0, posição inicial de A, mais velocidade de A em função do tempo, vezes tempo. Que tempo é esse? É o tempo de encontro ou tempo de colisão, você que sabe? É igual a S0B mais velocidade de B vezes o tempo de encontro, certo? Agora que vem a questão. Quem é a posição inicial de A? Bem, se eu definir que o meu sentido é da esquerda para a direita, certo? Eu obrigatoriamente preciso falar que esse cara aqui está na posição 0 e esse cara aqui está na posição 15, certo? Porque de 0 andando 15 metros, eu paro na posição 15 metros, beleza? Pensa no marco zero da sua cidade. Como que as rodovias são marcadas? Através do marco zero. Então, o quilômetro 120 da rodovia Raposo Tavares é em relação a onde? Ao marco zero da cidade de São Paulo, que é a Praça da Sé, por exemplo. De lá até a Praça da Sé, nós temos 15 metros. Deu para entender a ideia? Então, olha lá. S0A. Quem é o S0A, então? Vai ser 0 mais velocidade do A, 2 metros por segundo. Tempo de encontro, eu não sei. É igual a S0B. Quem é? 15, certo? Agora você precisa tomar cuidado. Quanto vai ser a velocidade, pessoal? A velocidade vai ser menos 3 metros por segundo. Por que menos 3? Porque ele está no movimento contrário. Contrário, então a velocidade é negativa, certo? Vezes o tempo de encontro que eu não sei. Melhorando isso daqui, vai ficar 2t, que é o tempo de encontro, o instante de tempo de colisão. 15, agora mais com menos vai ficar menos 3t. Pegou? A diferença? Aqui, a velocidade é negativa. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo, no outro exercício, só que já vou fazer direto. A gente já sabe o que é esse passar esse 3 somando, né? É a mesma coisa que somar 3 aqui e somar 3 aqui, para que esse t se cancele, né? Então vai ficar 5t, porque 3 mais 2 dá 5, é igual a 15. t é igual a 15 dividido por 5, também já expliquei o porquê. t vai ser igual a 3 metros por segundo. Não, perdão, que 3 metros por segundo? 3 segundos, né? É tempo. Alternativa, alternativa C. C de Coringão de novo, velho. Meu Deus, ô Coringão. Beleza, gente? Tranquilo?
bem de boa, né? Bem tranquilo. Essa parte aqui de encontro e colisão, tá? Eu vou fazer mais um exercício de ultrapassagem. Vou tentar achar aqui mais um exercício de ultrapassagem, talvez colocando agora os dois, as duas dimensões importando, se eu achar aqui na lista, e depois eu faço um exercício de ponte, tá? Ponte, túnel, que também cai bastante. Aí tem um detalhezinho que você precisa lembrar, que a gente sabe, mas às vezes na física a gente esquece, tá bom? Olha lá. Vamos fazer esse exercício aqui, que é bem legal também de encontro, ultrapassagem, enfim. Só que nesse caso é um carro com um caminhão. Lembra que eu disse que nesse caso importa o tamanho dos dois, tá bom? Mas a ideia é exatamente a mesma. Olha lá. Esse exercício aqui até que é tranquilo, facinho, tá, pessoal? Um carro a 108 km por hora se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo o percurso. O tempo em segundos, repara isso, que o carro leva para ultrapassar o caminhão. O ponto A, que é a traseira do carro, chegar ao ponto B, que é a frente do caminhão. Então, ultrapassagem basicamente é isso, pessoal. É a traseira do veículo chegar à frente do outro, beleza? Isso é muito importante para a gente definir quem é o S0 e quem é o S0, né, na nossa conta. Ele até fala, o ponto A chegar na mesma posição do ponto B em relação ao referencial X. Pessoal, a ideia é exatamente a mesma. No ponto de encontro, né, quando o ponto A estiver no mesmo lugar que o ponto B, o SA vai ser igual ao SB. A grande questão é, quem é o S0A e quem é o S0B, certo? Esse é o tempo de encontro, certo? Posição inicial de A mais velocidade de A vezes o tempo de encontro. Posição inicial de B mais a velocidade de B mais o instante de encontro. Quem é o S0A? Toma cuidado, pessoal. O S0A, ele está falando aqui, ele está dando, certo? Mas se ele não tivesse falado, não tivesse sido bem explícito que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, você teria que saber, tá, que o ponto que você considera é a traseira do carro. Onde está a traseira do carro? Zero, certo? Mas quem é a velocidade de A? Toma cuidado, pessoal. Aqui ele está dando em metros e a velocidade é em quilômetros por hora. Não se conversam. Eu preciso transformar essa velocidade em metros por segundo. E como eu faço isso? Dividindo por 3,6. Já expliquei isso nos exercícios de velocidade média. Divide por 3,6. Pronto, vai estar em metro. Quem é o S0B? É sempre à frente do veículo. 27. Mais, quem é a velocidade do B? 72. Dividido por 3,6. Certo? Ó, eu esqueci do TE aqui, né? Vezes TE. E aqui também, ó, é vezes TE. Beleza? Ficou meio ruim, mas é vezes TE. Então, você vai ficar 108 dividido por 3,6 vai dar 30. 30 metros por segundo, TE. Certo? Não esquece que é multiplicado por TE. É igual a 27 mais 72 por 3,6. Não é 36, né? 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20. Né? Porque 72 dividido por 36 é 2. Tira um décimo aí, né? Tira um décimo, divide por um décimo a menos, eu multiplico por 10. 20t. Certo? Passando para o outro lado, vai ficar 10te é igual a 27, ou seja, o instante de tempo. O instante de tempo de encontro vai ser 27 dividido por 10, que é igual a 2,7 segundos. Já transforma em metros por segundo, vai sair em segundo. A alternativa C de Coringão, lógico, velho, lógico. Mas eu juro que não foi na intenção, foi sem querer, tá bom? Como diz o meu amigo Cacá Catalão do canal do Povo Escolhido. É muito bom. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer um exercício para finalizar, tá? Essa parte de movimento uniforme, né? E finalizar a aula. Vou fazer um exercício de ponte, tá bom? Que é uma outra situação que a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, vamos lá fazer um exercício de túnel, ponte, né? E aí tem um detalhe interessante aqui, né? Em túnel e ponte, que a gente precisa ficar atento, tá? Eu vou desenhar aqui, tá? Um esqueminha aqui bem feio, tá? Mas para simbolizar uma ponte, tá? Aqui tem uma montanha, a ponte seria isso daqui, correto, pessoal? E aqui tem outra montanha, e aí a ponte seria essa essa reta, né? Esse pilarzinho aqui, essa rua, né? Em que um caminhão, um trem, né? Ou um carro usa para passar de um monte para outro, né? Enfim, ou de uma parte mais elevada, vocês entenderam, tá? Pessoal, vamos supor aqui que um trem
né, que essa ponte aqui tem um comprimento e que um trem maior que essa ponte, certo? Fosse fazer aqui essa ultrapassagem, fosse passar por essa ponte. Vamos supor, pessoal, eu vou desenhar aqui bem feio também, que o trem começa aqui, certo? O trem começa aqui, tem vários vagões, vários vagões, vários vagões, vários vagões, tá? E aí vamos supor que o trem termina aqui, certo? Fazer as rodinhas bem feias aqui, só para simbolizar, tá? Não, já viram que o desenho não é o meu forte, tá? Vamos supor que também não vou desenhar mais a rua aqui, mas vamos supor, pessoal, que o trem tivesse esse tamanho aqui. Vocês concordam comigo, pessoal, que o trem ele só vai terminar de passar a ponte depois que todos os vagões, o trem inteiro, passar pela ponte? Certo? Concorda comigo? Tanto que se, por exemplo, a ponte quebrasse agora, uma parte do trem ia para o brejo, literalmente. Então, pessoal, pô, a passagem do túnel, né? A duração, né, de trajeto, né, a duração da passagem do túnel, né, de quando o trem vai passar pelo túnel, a gente precisa considerar tanto o tamanho do trem, ou o tamanho do móvel, o tamanho do caminhão, certo? Mais o tamanho do túnel. Concorda comigo? Mais o tamanho da ponte? Nesse caso aqui especificamente, é o tamanho do trem mais o tamanho da ponte? Concorda comigo ou não? Pessoal, então, a gente precisa equacionar isso, tá? Então, pessoal, o meu ΔS, certo? O meu ΔS do quê, pessoal? O meu ΔS de passagem, ou vou colocar o meu ΔS do túnel, tá? Pensa que esse ΔS do túnel, ou ponte, barra ponte, vou colocar aqui, o que você quiser chamar, sempre vai ser o tamanho, né? O tamanho da ponte, vou colocar aqui, ó, de ponte, barra túnel, certo? Que é o tamanho da ponte ou do túnel, mais o tamanho do meu trem, no caso aqui, mas pode ser mais o tamanho do carro, mais o tamanho do caminhão, enfim. Mesmo quando o carro, por exemplo, for menor, né, que o túnel, obviamente, menor que a ponte, você usando essa equação aqui, você consegue chegar no resultado, beleza? Então, o ΔS do túnel e da ponte, né, a variação de espaço, né, a variação aí de posição da passagem pelo túnel pela ponte sempre vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do meu móvel, mais o tamanho do meu trem, beleza? Mais o tamanho do meu carro, mais o tamanho do meu caminhão, beleza? A ideia é essa, porque eu preciso que todo o meu corpo passe pelo túnel ou pela ponte, beleza? Caso ele seja menor, não tem problema. A equação aqui vai resolver. Você vai chegar no tamanho do trem, no tamanho do túnel, no tamanho ou no tamanho dessa passagem, beleza? Tranquilo, pessoal? É bem tranquilo de fazer, beleza? Aqui os exercícios provavelmente vai te pedir ou o tamanho da ponte ou o tamanho do carro, beleza? Ou o tempo que demorou para passar, né, esse trem nessa ponte aí. Que ΔS você vai usar? O ΔS que você vai usar, por exemplo, para achar velocidade, para achar para achar o tempo, você vai usar esse ΔS aqui, considerando o tamanho da ponte, mais o tamanho do trem. Beleza, pessoal? É isso. Lembra, velocidade é igual a ΔS por ΔT. Que ΔS você vai usar? Esse daqui, certo? Que é igual a esse mais esse. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dito isso, vamos ver o que o exercício está pedindo aqui. Tranquilo? Vou apagar aqui. É uma parte teórica importante você entender isso. Vamos ver o que o exercício está pedindo. O exercício está falando aqui, ó, um trem de combustível, carregado de combustível de comprimento. Então, que é esse comprimento aqui? É o comprimento do caminhão. Então, eu vou chamar de D, tá? D do caminhão. O tamanho do caminhão é 120 metros. Faz o percurso de Campinas até Marília com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte do Rio Tietê. A gente já viu isso, que é esse completamente. O comprimento da ponte é... Bom, pessoal, só seguir o que eu falei, certo? Vamos lá. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é esse ΔS aqui, pessoal? Esse ΔS é o que eu falei. É o tamanho da passagem. Lembra lá? O tamanho ah, da passagem do túnel, certo? Que eu sei que tá meio complicado de entender, às vezes é difícil explicar, mas você entendeu. Esse ΔS é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem, beleza? Então vamos escrever isso daqui. Tamanho do túnel é o que ele quer saber, certo? Não sei, tamanho da ponte, tamanho do túnel, mais o tamanho do meu caminhão, certo? Do trem, no caso, perdão, do trem. Dividido por ΔT, que eu sei também que é 15. A velocidade eu não coloquei ainda porque eu quero mostrar uma coisa.
Pessoal, a velocidade está em quilômetros por hora. Tempo em segundo. Comprimento em metro. O que eu tenho que fazer? Você já sabe. Transformar em metros por segundo. Só dividir por 3,6. É igual ao tamanho da ponte mais 120 dividido por 15. Acabou, pessoal. Só fazer essa continha aqui simples de primeiro grau, tá? 50 dividido por 3,6 vai dar 13,8888. Vamos arredondar para 13,9. Beleza? 13,9, ok? Vai ser 13,9 vezes 15, beleza? É igual a tamanho da ponte mais 120. Tranquilo? 13,9 vezes 15 vai dar 208,5. 13,9 vezes 15 dá 208,5. Menos 120 é igual ao tamanho da minha ponte. Tamanho da minha ponte vai ser 208,5 menos 120, vai ser igual a 88,5 metros. Esse é o tamanho da minha ponte. Alternativa B, B de bola aí, só para não falar que eu só coloquei C. Beleza, pessoal? Viram aí como é tranquilo? É só eu seguir a formulinha. ΔS é igual ao tamanho da ponte mais o tamanho do meu móvel. Já expliquei por quê, dei o exemplo do trem aí. Você fazendo isso, você não vai errar. Você não vai errar o exercício. Beleza, pessoal? Eu vou fazer mais um eu vou fazer para vocês verem que dá certo, beleza? Aí sim a gente termina a aula. Olha lá, pessoal, mais um exercício. Um caminhão de 15 metros de comprimento, movendo-se com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo, atravessa totalmente uma ponte retilínea em um tempo de 10 segundos. Calcule o comprimento da ponte. Aqui, obviamente, né, a ponte, não é tão óbvio assim, mas provavelmente a ponte vai ser maior que o caminhão, certo? Então vamos ver se usando aquela fórmula que eu falei, dá certo. Então a gente sabe que o ΔS que a gente considera nesses exercícios, né? Vai ser o quê? A ponte, o tamanho da ponte, mais o tamanho, no caso aqui, do caminhão, beleza? Então, ele tem uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Tempo, ΔT, demora 10 segundos para atravessar a ponte. Tranquilo, a gente já tem o ΔS, o ΔT e a velocidade, certo? Então, tá tudo já em metros por segundo. Segundo é fazer a conta direto. Vamos lá. A velocidade é 20, o ΔS é dP mais dC, ΔS sobre dC sobre ΔT, que é 10. Faltou colocar o comprimento do caminhão, certo? O comprimento do caminhão é 15 dividido por 10, certo? Vamos lá, vamos fazer. Passa esse cara multiplicando, vai dar 200, certo? 20 vezes 10 dá 200. 200 menos 15 é igual a o tamanho da ponte. Olha lá, ó. Deu certinho. O tamanho da ponte é quanto, pessoal? 200 menos 15? 185 metros. Acabou, pessoal. Facinho, usando a fórmula, entendendo, né, o que você está fazendo, dá certo, pessoal. 185 metros, beleza? Pessoal, com isso a gente chega ao fim de mais uma aulinha aqui. Fiz aqui alguns exercícios, né? Fiz exercício de velocidade média, fiz exercício de encontro, fiz exercício de ultrapassagem, fiz exercício de ponte, tá? O que geralmente cai em vestibular, o que a gente trabalhou em sala de aula, o que vai cair na prova. Fiz exemplos, né? De todos esses tipos de exercícios. Vocês viram que é basicamente a mesma coisa sempre, né? A gente tem que tomar cuidado com unidade de medida, tem que tomar cuidado com a questão do referencial, né? Para saber se a velocidade vai ser positiva ou negativa, mas de resto é a mesma coisa, pessoal. Ou seja, é só praticar, né? Como eu disse, eu vou deixar aqui o link dos exercícios para vocês praticarem com resolução, tá? E também, para os meus alunos, façam os exercícios da apostila. Tem vários exercícios na apostila que você usa a mesma ideia de todos os exercícios aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no TikTok. Eu prometo que eu vou movimentar mais esses carinhas lá. É porque eu tô dando uma atenção maior agora no YouTube, né? E a gente sabe que é complicado, né? Fazer tudo, né? Ao mesmo tempo, eu não pago nenhuma pessoa para cuidar das minhas redes sociais, eu faço tudo sozinho, né? Edito os vídeos, faço os vídeos, tudo sozinho. Então, às vezes a gente não tem tempo para fazer tudo, mas é um próximo passo, né? O meu próximo passo é melhorar isso daí, as frequências dos posts lá, beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.